Nesse resumo, vamos lembrar os eventos que aconteceram na segunda temporada de Dark. Para melhor entendimento dessa série, acredito que é de extrema importância ser sabedor dos eventos da primeira temporada e quem é quem entre os personagens. Então, acesse o link no card e assista o vídeo do resumo da primeira temporada, está tudo lá. Para a segunda temporada, começamos em 21 de junho de 1921 e começa uma contagem para o dia do Apocalipse, que está definido para 27 de junho de 2020. Inclusive, esse é o dia da estreia da terceira temporada na Netflix. Então, faltam 6 dias para o Apocalipse. Noah jovem e um cara desconhecido estão escavando túneis na caverna de Vinden. Em um diálogo, Noah identifica que esse cara desconhecido realmente perdeu a sua fé e o mata. Existe uma teoria dizendo que esse cara desconhecido talvez seja Bartosz adulto e possivelmente o marido da viúva Agnes, o tal homem sem fé que ela comenta na primeira temporada. Enquanto isso, Noah adulto lê em um caderno que em 27 de junho de 2020 será o início do último ciclo. Na igreja, Noah adulto conversa com Noah jovem e fala que ele fez certo ao matar o homem. Adam reafirma que o apocalipse deve acontecer e manda Noah encontrar as últimas páginas que estão arrancadas do caderno. Em 23 de 6 de 1921, 4 dias para o apocalipse, Noah consegue as páginas em 1954 ao matar a Cláudia idosa. Quando chegarmos em 1954, falaremos mais sobre essa morte. E quando Adam pergunta se Noah conseguiu as páginas, ele mente dizendo que não. 24 de junho de 1921. Faltam 3 dias para o apocalipse. Jonas chega de 53 em 1921 e quem resgata ele é o pai de Agnes e Noah. Sim, eles são irmãos, o que faz desse personagem o tetravô de Jonas. Jonas está todo machucado e parece que veio de uma guerra. A família de Noah oferece um quarto para que ele possa se recuperar. É quando Noah encontra ele e comenta que imaginava ele diferente. Ou seja, Noah adulto já tinha comentado com ele mais jovem que esse dia chegaria. Na parede tem um quadro da Tábua de Esmeralda. Jonas encara ele e se apressa para sair dali. Vai direto para as cavernas e entra na passagem, mas fica indignado porque ela ainda não funciona. E aliás, Noah jovem comenta que ela só vai funcionar daqui a 32 anos, que é quando a fenda temporal abre. Então Noah leva Jonas até Adam, que se apresenta e comenta que suas cicatrizes são por ter viajado muito no tempo e o corpo humano não foi feito para aguentar tamanha radiação, e logo mostra a cicatriz no pescoço, como prova de que ele é Jonas idoso. 25 de junho de 1921, 5 dias para o Apocalipse. Adam, conversando com Jonas jovem, explica que o tempo e Deus são a mesma coisa, e que a Sic-Mundus declarou guerra contra o tempo, com o objetivo de criar um novo mundo, onde possam ter liberdade de escolha. Então, Adam mostra que conseguiram reproduzir e estabilizar a partícula de Deus, o portal que faz a viagem no tempo. Só que essa versão deles manda a pessoa exatamente ao ponto que ela quiser, e nada de pulos temporais de 33 em 33 anos. Adam sugere para Jonas que ele vá para 20 de junho de 2019 para impedir que Michael se enforque. Caso Jonas consiga essa realização, o ciclo será quebrado e alcançarão seu objetivo. Jonas aceita e viaja no tempo. Após ele ir, aparecem um casal e descobrimos que o homem é Magnus e a mulher não é dito diretamente quem é, mas suspeitamos que seja Francisca. 27 de junho de 1921, dia do Apocalipse. Noah adulto confronta Adam ao mostrar as últimas páginas do caderno. Fala que Adam escondeu o paradeiro da filha de Noah, que ele finalmente tinha descoberto que era Charlotte, e aponta uma arma para Adam. Adam tranquilamente já sabe que não é o momento que ele morre e se adianta falando que, mesmo que Noah queira matar Adam, algo sairá errado. É quando Noah aperta o gatilho, mas a arma está travada e falha. Nisso, aparece Agnes, tira a arma da mão de Noah e dispara em seu peito, seu próprio irmão. Magnus ativa a partícula de Deus e Adam agora é quem viaja para 2020. Em 23 de junho de 54, 4 dias para o Apocalipse, Agnes está tendo um caso com Doris, a mãe de Cláudia, esposa de Egon. Confirmamos que Noah adulto envia Helge criança de volta no tempo e ele retorna para casa. Egon, ao saber que Helge está de volta, vai até a casa dos Dopplers para conversar com o garoto, mas desde que ele voltou até o momento, não pronunciou nenhuma palavra. Egon então vai na cadeia interrogar o Ulrich para ver se ele tem alguma coisa a ver com isso, mas ele não fala nada. Greta, a mãe de Helge, acredita que ele possa ter sido possuído e chama Noah para tentar falar com ele. Noah pede para ele ler uma passagem bíblica e funciona, ele finalmente fala e deixa sua mãe mais tranquila. Agnes vai até o bunker e se encontra com Cláudia idosa, que conta que Helge criança e Noah adulto estão de volta em 54. Como Noah é um viajante do tempo, a sua morte em 1921 não significa que ele não tenha feito todas as viagens para o futuro antes de ser morto por sua irmã. Cláudia entrega um recorte de jornal para Agnes e diz que ela deve entregar de volta para Cláudia em outro momento. Agnes olha para o jornal e só pergunta se é hoje. Cláudia confirma e se despede de Agnes falando que sua mãe fará Agnes muito feliz se ela deixar.
Quando Noah retorna para a igreja, Agnes está esperando ele para lhe dizer que sabe onde estão as últimas páginas do caderno e entrega o recorte de jornal que Cláudia havia lhe dado. Ela faz isso como um sinal de traição com Cláudia para que Adam aceite ela de volta no Siquimundus. Cláudia idosa visita Egon na delegacia e ele percebe a heterocromia nos olhos dela e comenta que é igual de sua filha. Cláudia fala que ele é uma pessoa muito boa e o mundo não merece ele. Diz que ela sente muito porque ele não merece nada disso e que às vezes as melhores pessoas são as mais afetadas. E ela não queria que tudo tivesse acontecido como aconteceu. Egon fica sem entender nada e muito assustado. Essa foi a declaração de sentimento de Cláudia, se referindo à morte de Egon no futuro do jeito como tudo aconteceu. Mais pra frente falaremos mais sobre isso. Ela só fez isso porque ela sabe que morrerá ainda hoje. Quando ele chega de volta em casa e encontra a Cláudia criança, e como ele está trazendo flores para Doris, e sabendo que Doris está tendo um caso com Agnes, Cláudia fala exatamente a mesma frase que ela idosa tinha dito para ele na delegacia, deixando Egon muito confuso. Cláudia idosa visita Tannhaus na relojoaria e ele fala que a máquina do tempo ainda não está pronta. Então ela entrega seu livro e fala que ela morrerá em breve. Noah encontra Cláudia e diz que Agnes traiu ela e que ela tirou tudo dele. Cláudia fala que vai morrer, mas será que ela realmente vai perder essa guerra? Que Noah é apenas um peão de Adam e que ainda não aprendeu a jogar esse jogo e o paraíso que Adam vende é uma mentira. Noah então atira nela e ela morre. Ele busca no casaco de Cláudia e encontra as páginas do caderno que estavam perdidas. Ele se assusta com o que lê e só fala o nome Charlotte. Então revelam que o conteúdo do recorte do jornal que Cláudia deu para Agnes era a matéria dizendo que o corpo de uma mulher idosa foi encontrado na floresta e não foi identificado. Agora, em 26 de junho de 1954, um dia pro apocalipse, o corpo de Cláudia está na autópsia e constatam que os níveis de radiação no corpo dela são altíssimos. E Daniel acredita que ela pode ser a cúmplice que Ulrich teria e manda Egon falar com Helge criança para ver se ele reconhece essa idosa. Mas, ao ver a foto de Cláudia, Helge chama ela de Diabo Branco e diz: "Ele me falou dela. Ela quer matar todos nós." E quando Egon fala que agora ela está morta e não pode fazer nada contra ninguém, Helge responde que ela ainda nem começou. Hannah consegue viajar no tempo e também chega em 54. Vai direto para a delegacia e fala para Egon que acha que o cara preso é marido dela. Ela se diz ser Catarina Nielsen e pede para falar com ele. Quando ela está de frente para Ulrich, naquela situação deplorável, ela pergunta para ele quem ele escolheria entre ela e Catarina. Ele fala que se ela tirar ele dali, ele larga a Catarina para ficar com ela. Mas ela não acredita e deixa ele preso e diz para Egon que não era seu marido, que está cansada e que busca um recomeço para sua vida. É quando rola um flerte entre os dois. 22 de junho de 87, 5 dias pro apocalipse. Egon, idoso, nota que Cláudia encontrou uma cachorrinha igualzinha a Gretchen. Mais tarde na usina, quando a Cláudia chega para trabalhar, é informada que há uma senhora aguardando e diz ser dona da cachorra. Quando Cláudia adulta chega na sala, se depara com essa senhora que se identifica como sendo ela mesma do futuro. Então Cláudia idosa leva a Cláudia adulta para a caverna e explica sobre a viagem no tempo e que em 5 dias o ciclo vai recomeçar e ela precisa impedir o Adam. Entrega um mapa para ela e avisa que não tem muito tempo com Regina, mas se tudo der certo, Regina sobreviverá e então usa a máquina do tempo e vai embora. Cláudia adulta acha a máquina do tempo que foi deixada para ela por ela mesma idosa no passado. Mikkel estava quase indo explorar a caverna, mas Noah assusta ele, dizendo que muitos nunca voltaram e que é melhor ele voltar para a escola. Egon idoso vai conversar com Helge adulto ainda sobre o desaparecimento de Mads. Então Helge diz que o homem que o agrediu disse que poderia mudar tudo, tanto futuro quanto passado. Mas Helge sabia que ninguém pode fazer isso, nem mesmo o Diabo Branco. Egon então vai até o hospital psiquiátrico falar com o Ulrich idoso, e ele finalmente revela ser o Ulrich Nielsen e que veio do futuro. Jonas adulto leva Hannah até 1987 e mostra Mikkel com sua nova mãe, a Inês Canwald, e ela compreende a viagem no tempo e que seu marido era na verdade Mikkel, filho de Ulrich com Catarina. 23 de junho de 87, 4 dias pro apocalipse. Noah prepara Helge criança para mandá-lo de volta para 54 para envelhecer normalmente. Cláudia adulta visita Helge no hospital e questiona ele por que ele deu aquele livro da viagem no tempo para ela. Ele diz que o tempo sempre está com você, não importa onde você vá ou o que você faça. Ele pensou que ela seria a única pessoa que entenderia ele, e que os viajantes podem desfazer tudo e para não confiar em Noah. Cláudia vai à relojoaria e questiona Tannhaus sobre o livro. É quando ele percebe a heterocromia e identifica ela como Cláudia adulta, e já conheceu ela antes dela conhecer ele.
Ele explica o conceito do paradoxo de Bootstrap, que eu já perdi a conta de quantas coisas já aconteceram porque foram enviadas do futuro para o passado e só existem porque foram enviadas para o passado e deixam de ter uma origem, apenas existem. Ele exemplifica o livro, que foi entregue a ele antes mesmo dele ter escrito, e ele só escreveu porque recebeu uma cópia do futuro. E aí ele ensina Claudia a usar a máquina do tempo. Egon retoma os arquivos das investigações do desaparecimento de Mikkel e nota que seu pai é Ulrich Nielsen. Então ele vai à casa de Inês Canval e pede para ver uma foto de Mikkel, como sendo apenas para os arquivos da polícia, e acaba voltando no hospital psiquiátrico e mostra a foto para Ulrich, que fica doido em saber que seu filho finalmente está na mesma linha do tempo que ele há meses. Claudia adulta começa a testar a máquina do tempo, viaja para 2019 e começa a juntar os pontos. Mais tarde falaremos sobre o que ela descobriu. 25/6/87, 2 dias para o apocalipse. Claudia fala com Bernd Doppler sobre o acidente da usina, e ele revela alguns dados e denomina como sendo a partícula de Deus. Ela diz que isso deveria ir a público, mas ele explica que, se divulgado, irão querer saber como foi descoberto e prejudicaria a usina. Então ele quer que isso seja deixado de lado para não prejudicar seu legado, pelo menos enquanto ele estiver vivo. Ulrich fugiu do hospital psiquiátrico e encontra Mikkel, que identifica ele, e os dois tentam fugir para as cavernas e voltar para 2019. Mas Inês liga para Egon e consegue chegar a tempo de impedir que os dois entrem na caverna. 26 de junho de 87, um dia para o apocalipse. Cláudia ficou tão focada em suas pesquisas que quando percebe já é o dia que ela soube que o seu pai morrerá. Ela acompanha ele no hospital quando ele revela que acredita em viagem no tempo e fala sobre Ulrich e Mikkel. Ela percebe que ele está se envolvendo com esse negócio de viagem no tempo e força mais uma vez para que ele vá morar com ela. Então eles passam no apartamento dele para que ele pegue suas coisas, mas ele acaba percebendo que ela também está envolvida nesse negócio. Então ele resolve ligar para a delegacia para solicitar que façam uma busca nas cavernas. Mas Cláudia está só começando a entender tudo isso e não quer que ele torne isso público. No meio da confusão, ele cai e bate a cabeça numa quina, e Cláudia decide por não chamar a ajuda. Enquanto ele está agonizando, conclui que Cláudia é o Diabo Branco e acaba morrendo. Cláudia, desesperada, vai para casa e Jonas jovem aparece e fala para ela que sabe o que aconteceu e fala também que não precisa acontecer dessa forma na próxima vez e pede para que ela vá com ele para o futuro. Em 27 de junho de 87, dia do apocalipse, Jonas jovem explica para Cláudia que a versão futura dele conseguiu fechar a fenda da caverna, mas não parou o ciclo. Ele fala que Cláudia idosa disse que eles podem mudar um elemento e quebrar esse ciclo. Ele fala que passou 1 ano viajando com Cláudia idosa e que Adam quer criar um novo mundo e o objetivo deles deve ser salvar esse. Então ele abre a passagem e usa a máquina do tempo para levá-los para 2019. 20 de junho de 2019, um dia antes do suicídio de Michael. Jonas, adolescente, pega sua capa amarela e vai com os amigos para o lago. Haverá uma festa na casa dos Nielsen nessa noite, e Michael está recluso e não quer mais sair de casa. No lago, Jonas e Marta encontram na areia um medalhão de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes. Jonas fala que precisa ir ajudar a sua avó e deixa Marta na beira do lago. É quando Jonas do futuro chega de 1921, finge ser Jonas que acabou de sair e fala para Marta que eles são perfeitos um para o outro e ela nunca deve duvidar disso. Eles se beijam e ele vai embora. Alexander lê uma matéria que fala de um assassinato em Marburg há 33 anos que nunca se resolveu e as buscas pelos fugitivos continuam. Então ele liga para Uller e pede para que ele descubra algo sobre, mas tudo em sigilo. Enquanto isso, Peter e Charlotte discutem e ela acha melhor ir na festa dos Nielsen sozinha. Ulrich e Catarina passam na casa dos Canval para pegar uns copos emprestados para a festa, e Mikkel pede para ir ao banheiro. É quando Michael, que está dentro da casa, vai espiar ele mesmo criança e acaba assustando a criança. Na festa, Marta entrega um medalhão de São Cristóvão, agora com um colar, para Jonas e os dois transam. Peter volta a ter um caso com Bernadette e Francisca descobre. Jonas, de 2020, chega em casa e encontra seu pai sozinho. Eles se abraçam e ele fica muito feliz em vê-lo novamente e revela que já sabe tudo o que ele planeja, mas Michael fala que nunca tinha pensado em se matar. É quando Jonas mostra sua carta de suicídio e ele fica surpreso, mas agora sabe exatamente o que fazer. Michael revela que foi ele, essa versão de 2020, que encontrou ele na noite que ele sumiu em 2019 e levou para a fenda temporal dentro da caverna e deixou ele em 1986. Cláudia idosa aparece e explica para Jonas que Adam só mandou ele para lá para garantir que tudo continue acontecendo como deve acontecer. Ela afirma que Jonas deve salvar todos e Michael deve cumprir seu sacrifício. Então Jonas se despede de seu pai e vai com Cláudia para 2020. 21 de junho de 2020, 6 dias para o apocalipse. Nos jornais notamos o sumiço de Jonas adolescente, Helge idoso, Ulrich adulto, Michael, Yasin, Eric e Mads.
Hannah acredita ter perdido tudo, primeiro seu marido, depois seu filho, e aparece com a arma de Alexander e quase cometendo suicídio também. Mas Jonas adulto aparece e revela ser seu filho, explica para ela sobre a viagem no tempo e fala que Jonas adolescente está preso no futuro porque a passagem está fechada. Bartosz e Marta se encontram e terminam. Klausenmüller chega na cidade como novo chefe da investigação sobre os sumiços em Winden. Magnus descobre que Franziska está trocando mensagens com Bernadette e depois descobrimos que ela é irmã do policial Wooler. Magnus vai confrontar a Franziska presumindo que ela estivesse se prostituindo, mas descobre que ela estava ajudando Bernadette em seu tratamento hormonal. Alexander faz seu pronunciamento sobre o fechamento da usina em 6 dias e que é contra sua vontade. Elizabeth encontra uma foto antiga com seu avô e sua mãe Charlotte jovem, e também encontra uma foto antiga com todos os membros da Sigmundos de 1921, e destaca Noah para o seu pai Peter. Peter se encontra com Charlotte no bunker e eles ficam confusos por Noah ter a mesma aparência de meses atrás quando ele encontrou Elizabeth. Enquanto isso, Marta encontra vários mapas e arquivos policiais de seu pai em casa. E ela e Magnus entendem por que Catarina está indo direto para as cavernas. Bartosz se encontra com Noah e vão para a caverna. 22 de junho de 2020, 5 dias para o apocalipse. Clausen e Charlotte interrogam Regina em sua casa. Clausen se interessa sobre a visita de Ulrich no hotel de Regina antes de desaparecer, e ela informa que ele estava interessado em saber sobre o seu filho Mikkel, já que ela tinha sido a última a vê-lo antes dele sumir. Ela menciona que no ano anterior um estranho se hospedou em seu hotel, que nós sabemos que é Jonas adulto, e ele deixou um jornal falando do desaparecimento de Mikkel, algumas imagens da fenda temporal e cópias do livro de Tannhaus, além de pedir para entregar uma encomenda para o Jonas adolescente. Jonas adulto mostra a máquina do tempo para Hannah e leva ela para ver Mikkel sendo criado por Inês. 23 de junho de 2020, 4 dias para o apocalipse. Cláudia adulta chega na casa dos Tidman e vê de longe Regina em tratamento com câncer. 24 de junho de 2020, 3 dias para o apocalipse. Clausen e Wooler interrogam Alexander, evidenciando a coincidência de Alexander ter aparecido em Winden bem na mesma época em que Mads sumiu, e questiona o motivo de ter pego o nome de sua esposa, já que isso não era nada comum nos anos 80. Alexander acaba revelando que o seu nome de solteiro é Alexander Kuller. Jonas adulto encontra o passaporte de Boris Nivald e a arma que ele escondeu em 86 e Hannah resgatou e manteve em sua posse até então. Quando ele questiona sua mãe por que ela tem isso guardado e ela só responde que é uma garantia, ele percebe que ela está chantageando Alexander. Charlotte vai à casa dos Canvald e Hannah explica que esse é Jonas adulto e Charlotte identifica ele como o homem que Regina fala ter se hospedado no hotel. Ela está com a foto do Sigmundos e questiona quem é Noah. É quando Jonas explica a existência do Sigmundos. Magnus, Franziska, Elizabeth e Marta resolvem ir explorar as cavernas e descobrir o porquê tudo isso está acontecendo. Chegando na caverna, encontram Bartosz com a máquina do tempo. Levam a máquina e deixam Bartosz amarrado na caverna para forçar ele a revelar tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, Cláudia, de 87, chega em 2020 e está pesquisando na biblioteca tudo o que aconteceu de 87 a 2020. Descobre sobre o seu desaparecimento, sobre a abertura e falência do hotel de Regina, que Alexander assumiu a presidência da usina e o dia exato da morte de seu pai. É quando ela decide voltar para salvá-lo e acaba causando sua morte, como já explicamos. Charlotte leva Hannah e Jonas ao bunker aonde está Peter e mostram toda a sua pesquisa que está se revelando ser a viagem no tempo. Peter entrega o caderno para Jonas e notam que as últimas páginas foram arrancadas. Charlotte traz Catarina para explicar que seu filho e marido estão vivos, mas em outra época. É evidente que Catarina acha tudo isso uma loucura, e vai até a escola e busca os registros das turmas antigas, onde encontra a foto de Mikkel na turma de 86 e finalmente acredita na viagem no tempo. 25 de junho de 2020, 2 dias para o apocalipse. Jonas adulto vai à casa dos Nielsen e deixa o medalhão no travesseiro de Marta. Catarina questiona a Hannah como viajar no tempo para ver o Michael, mas Hannah fala que Jonas saiu e levou a máquina do tempo. Magnus, Marta, Franziska e Elizabeth retornam à caverna para ver se Bartosz já resolveu contar o que está acontecendo, e é quando ele revela que aquele aparato é uma máquina do tempo, e para provar que a máquina funciona, ele leva todo mundo para 87 e depois traz de volta. Charlotte vai até a antiga relojaria de Tannhaus e encontra o projeto da máquina do tempo, e Noah aparece e revela para ela que ele é seu pai. Ele descobriu isso tudo nas últimas páginas do caderno, que procurou ela por anos e que Adam sabia o tempo todo e não contou. Ele fala que acontecerá o apocalipse em 2 dias e já sabe que precisa acabar com Adam para salvar todos. 26 de junho de 2020, um dia pro apocalipse. Hannah pega a máquina do tempo escondida de Jonas e vai para a caverna para viajar para 1954. Clausen prende Alexander e coloca ele no interrogatório quando fala que recebeu uma carta dizendo que se ele fosse para Winden descobriria sobre o desaparecimento de seu irmão, que também se chamava Alexander Kohler. E como Alexander não é seu irmão, Clausen começa a deduzir que ele está envolvido no desaparecimento do Alexander Kohler verdadeiro. Marta vai à casa dos Canvald atrás de Hannah, mas encontra Jonas adulto, que acaba revelando sua identidade. Catarina chega também atrás de Hannah e revela que Marta é tia de Jonas.
Catarina está novamente querendo a máquina do tempo de Jonas, mas agora Hannah que sumiu com a máquina. Marta fala que agora Magnus também tem uma máquina. Em casa, Magnus entrega a máquina do tempo para Catarina. 27 de junho de 2020, dia do apocalipse. Bartosz entrega a foto que Cláudia idosa havia lhe dado para entregar para Regina e fala que sua avó o visitou e pede para falar para Regina que faria tudo diferente se fosse possível. Magnus conta para Bartosz que a máquina está com Catarina e Bartosz sai correndo atrás da máquina pois não era para isso tudo acontecer. Jonas leva Marta à força para o bunker por ser um lugar seguro, explica para ela ficar ali e precisa tentar mudar as coisas e sai. Catarina encontra um mapa das cavernas de Vinden com suas indicações no quarto de Jonas. Quando Jonas chega em casa, ela questiona ele como trazer Mikkel de volta e ele fala que não é possível. Então ela mesma entra na caverna tentando ir atrás de Mikkel. Ela encontra a passagem e a abre. Peter leva Elizabeth para o bunker para tentarem se salvar, e é quando Marta aproveita que ele abriu a porta e foge. Peter envia uma mensagem para Franziska ir para o bunker, e ela está com Magnus e Bartosz. Enquanto isso, Clausen, dando continuidade à sua investigação, pede para ver a piscina do antigo reator que está desativado. Jonas jovem e Cláudia adulta chegam em 2020. Jonas pede para Cláudia levar a máquina para o bunker e vai atrás de Marta. Cláudia primeiro pega Regina e também leva para o bunker. Noah jovem é enviado por Adam e encontra Jonas adulto em sua casa. Entrega uma carta que diz ser de Marta. Jonas lê a carta e diz ser impossível. Noah fala que sua missão é salvar Magnus, Bartosz e Franziska, e depois Jonas e Agnes, e que só assim Marta viverá. Jonas pega a máquina do tempo, sai correndo para encontrar Franziska, Bartosz e Magnus e tirá-los dali com a máquina do tempo. Jonas jovem chega em casa e se encontra com Marta. Os dois se beijam quando Adam aparece. Fala que todos os peões estão em suas posições. Jonas confronta Adam falando que ele mentiu e Adam atira em Marta e fala para que Jonas fique pronto, ele precisa passar pela dor da morte de Marta. Noah jovem entra no bunker e conhece Elizabeth. Charlotte e Wöhler chegam na usina no momento em que Clausen está abrindo o lixo radioativo, e a matéria escura começa a se formar e abre o portal, onde Charlotte vê Elizabeth do futuro e as duas se tocam, quando Vinden é tomada pelo globo de matéria negra. Marta do outro mundo aparece para Jonas jovem, que está chorando a morte de Marta, e fala para ele ir com ela, quando ela puxa uma máquina com a aparência que lembra a máquina do tempo, mas em forma de bola, ou de maçã para quem teoriza ela representar Eva nessa história. 21 de junho de 2053, 6 dias pro apocalipse. Jonas vai até o bunker e encontra um gravador de fitas, e quando aperta o play, ouve a voz de Cláudia adulta falando que é uma das únicas sobreviventes do apocalipse de 27 de 6 de 2020. Ele encontra os sobreviventes que são liderados por Elizabeth adulta e tem suas próprias regras, de nunca se aproximarem da usina, no que eles chamam de zona morta, e quem se atrever a tentar é enforcado. Eles usam o lema dos Sigmundos. Silja, a intérprete de Elizabeth, fala para Jonas que ter fé é a chave, que a passagem se abrirá e eles serão levados ao paraíso. Jonas se arrisca e vai até a zona morta e descobre a matéria escura desestabilizada. 22 de junho de 2053, 5 dias para o apocalipse. Jonas escuta as gravações de Cláudia, que explica que aquilo é a massa resultante da partícula de Deus e que possibilita a viagem no tempo. Nesse processo, Jonas é capturado e levado para ser enforcado, como os outros que tentaram entrar na zona morta. Elizabeth o questiona e manda enforcá-lo, mas se arrepende é quando ele fica com a cicatriz no pescoço. Com Jonas preso, Silja liberta ele para que ele mostre para ela o que tem na zona morta, e ele consegue estabilizar a matéria com uma bateria que ele conseguiu furtar de um tanque de guerra anteriormente e viaja no tempo. Quando Silja está saindo, é pega por Elizabeth, mas questiona ela por ter mentido o tempo todo. Elizabeth fala que dizem que é a partícula de Deus, mas que na verdade é um pedaço do demônio. 27 de junho de 2053, dia do apocalipse. Elizabeth abre uma caixa com memórias dela, contendo sua touca, fotos da família e fotos dela com Noah e sua filha, a Charlotte. Quando o portal se abre e ela vê a Charlotte e se tocam. Então esse foi o resumo de Dark segunda temporada. Se gostou do vídeo, clica no like e compartilhe o vídeo com quem mais você conhece que está curtindo essa série também. Até o próximo vídeo.